É, bom, hoje nós vamos ter o prazer de entrevistar o Felipe Salto, que foi secretário da Fazenda de São Paulo, diretor do Instituto Fiscal Independente, ligado ao Senado, hoje está na Warren Brasil e é um especialista em finanças públicas. Então, teremos muitas perguntas a fazer para ele, inclusive porque no Brasil há um interesse muito forte nas finanças públicas, como se fosse, como sendo o maior, talvez o maior problema do país, né? Sem dúvida é um problema importante, mas eu tenho minhas dúvidas se chega a tal status, e aí nós vamos ter a oportunidade de discutir esse ponto. Além disso, nós vamos ter aqui à minha esquerda o Zé Márcio Rego, que foi um dos que organizou o livro Conversa com Economistas, já faz bastante tempo, e desde então ele tem conversado muito com economistas e intelectuais, né? Importantes. Importantes. E é sempre muito bom que ele traga as suas preocupações para a nossa discussão. E o Luiz Gorenstein, que é do Conselho Superior de Economia da Fiesp. Que o professor Felipe também é, né? Sim. Também é da... Bom, também o Felipe também, né? E vamos então começar, né, a nossa conversa. Felipe, como você tem uma carreira onde esse tema do fiscal sempre foi muito importante, a gente podia começar conversando, você explicando como é que você acabou enveredando por esse caminho, né? Essa preocupação, tendo a situação fiscal como objeto de estudo. Bom, primeiro cumprimentar aqui vocês todos dessa mesa, professor Zé Márcio Rego, professor Arthur Bairro Nuevo e o Luiz também, colega de conselho lá na Fiesp. Primeiro dizer que é uma honra também estar aqui com vocês, né? Fui aluno de vocês dois na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Do Arthur eu fui aluno de Organização Industrial e do professor Zé Márcio Rego de Constituição e Crise do Estado, aquela com o Brescia, disciplina, né? Que tinha. Brescia, Então é uma honra grande poder participar e elogiar também essa iniciativa. Eu acho que a gente precisa ter discussões que vão além da conjuntura, né? Eu agora brinco que sou um cristão novo no mercado financeiro, que eu estou há menos de 2 anos, mas é curioso como o mercado se movimenta com notícias e coisas que são às vezes passageiras, né? Uhum. E não dá atenção para aquilo que é essencial. Mas o interesse vem lá da minha cidade de Laranjal Paulista, que é onde eu fui criado. Nasci em São Paulo, mas fui criado lá. E eu sempre gostei de política, na verdade. Organizava debates com candidatos a prefeito, fazia entrevistas. E aí eu me lembro de ter assistido a sua entrevista no Jô Soares, professor Zé Márcio Rego. E eu falei, nossa, eu quero ir para a Fundação Getúlio Vargas, né? E eu lia muito o Estadão, né? Meu avô assinava o Estadão. Você tinha nessa época o quê? 13, 14 anos? Uns 15, 16. E eu mandava comentários para o Fórum de Leitores. Então, nesse aspecto, eu era meio precoce, né? E aí o interesse por política. Quando eu entrei na Fundação, aí é um mundo, né? A Fundação Getúlio Vargas. Eu devo muito à Escola de Economia de São Paulo, ao professor Yoshiaki Nakano, principalmente. Também ao professor Bresser e todos, né, que se sintam aí homenageados por meio dos dois, mas principalmente o Nakano. Quando eu vi a figura do Nakano e a generosidade dele, ele recebia a gente na sala, estava disposto a conversar a qualquer momento, e ele foi secretário do maior governador desse estado, ao lado de outros importantes, mas a meu ver o maior, que foi o Mário Covas, né? E ele foi secretário de Fazenda. E no meu primeiro ano de graduação, 2005, Luiz, ele nos levou a turma toda para visitar o prédio lá na Rangel Pestana. Para quem não é de São Paulo, é uma rua importante aqui do centro, perto da Catedral da Sé. E ele tinha saído há pouquíssimo tempo do governo, né? O governador Mário Covas faleceu, ele saiu em 2001 e aí se dedicou integralmente a fortalecer, criar e fundar a Escola de Economia de São Paulo. E naquele dia da visita, eu vi como ele era querido lá e muito lembrado. E ele é o fundador também, junto com o Bresser, da revista de Economia Política. Da Réplica, né? Que eu tive a honra de escrever um artigo também pelas mãos do professor Bresser. Quando eu fiz o mestrado em Administração Pública e Governo, escrevi um texto sobre Constituição e Crise do Estado no Brasil, né? E é interessante, né, que o Nakano, então, naquele dia,
Ele nos levou e eu falei, um dia eu vou ser secretário da Fazenda de São Paulo. Você falou para ele ou falou para você mim mesmo, né? E aconteceu. Que coisa, hein? E quis o destino. E mais também. jovem do que ele foi, né? Você foi bem mais jovem que quando ele foi. Quando ele, em 95, eu não sei quanto o Nakano tinha, mas provavelmente era mais velho, né? Ele era de 44? Ele era então, mais velho. 51. 50 para 51. Bom, eu sei que na graduação, então, eu explorei várias coisas que tinham ali, centros de pesquisa, o CEMAP, que eu creio que existe ainda até hoje, que é o Centro de Estudos em Macroeconomia Aplicada, do professor Rogério Mori, e me enfronhei nesses dados de contas públicas. Então, comecei a ser assistente de pesquisa, fiz as matérias lá do Nelson Marconi também, professor da casa, que tinha trabalhado com o ministro Bresser Pereira no Ministério de Administração e Reforma do Estado, e fui percebendo que esse tema, né, de economia do setor público, contas públicas, tinha duas características interessantes. Uma que ninguém gostava muito. Os economistas queriam ir para o mercado financeiro, gostavam de finanças, das trilhas de finanças, da escola e tal. E a outra é que, como era muito intrincado e difícil, eu falei, eu posso ter aqui uma vantagem comparativa. Então, deixa eu me dedicar a esse tema. E aí também na vida tem que ter sorte. Eu fui orientado até pelo professor Nakano. Ele falou, olha, eu acho que você tem que fazer o estágio em consultoria. Porque as consultorias, e na época elas eram até mais fortes do que hoje, a Tendências, que foi o caso, mas tinha a LCA também, a MCM e outras, você vai aprender a ser economista na prática. E depois você pensa em governo, vai lá aprender a ser economista e tal. Uma boa dica, hein? E aí fiz o processo da Tendências, trabalhei com o ministro Mailson da Nóbrega, aí foi uma outra escola também, e fui me enfronhando nesses temas, porque desde aquela época a questão fiscal já estava na lista das prioridades. Eu me lembro que isso era 2008, era meu último ano de graduação, e na Tendências o analista que estava precisando de estagiário era justamente o que na área de macroeconomia cobria contas públicas e também balanço de pagamentos. Então foi assim que eu cheguei nesse tema. E aí gostei, né? E comecei a estudar e me aprofundar mais. Bom, que interessante. Bom, ainda explorando um pouco a sua carreira, você foi o primeiro dirigente do Instituto Fiscal Independente, né? Quer dizer, é um tema importante. No Senado, o senador Zé Serra, então, né, ex-governador, teve a ideia de criar essa instituição. Você teve a ideia junto com ele também? Não, foi dele. E o Josué Pellegrini eu conheço, da USP. Como é que foi a criação? Como é que vocês definiram os objetivos do Instituto? Como é que os políticos viram a existência desse instituto, já que, né, pelo menos o que se conhece assim do folclore é que político gosta de gastar, não gosta de contas públicas. Como é que foi a recepção em relação a essa ideia? Olha, interessante também essa questão, porque permite contar um pouco da história, né, da criação da IFE, a Instituição Fiscal Independente. O Serra é fenomenal, né? Foi o melhor chefe que eu tive até hoje, assim, de todos os chefes que eu tive. Gostei muito e me dei muito bem com todos, mas o Serra era fora de série. Porque ele estava 24 horas por dia e eu trabalhei com ele 1 ano e meio como assessor no gabinete, lá no Senado. Tá. Mas parece que foram 15 anos, de tão intenso, né? E vocês o conhecem também. É uma figura marcante, né? Workaholic. Muito exigente também, workaholic e tal. Com ele você não fala uma banalidade e passa batido, sabe? Não, porque a taxa de câmbio está apreciando. Não, mas por quê? Mas o que aconteceu e tal? Você tem que explicar tudo direitinho. E ele gosta de textos bem escritos também, né? Na época que eu era assessor, ajudava a escrever, ele revisava tudo e tal, e sempre ficava muito melhor. E o Serra tinha um outro assessor chamado Leonardo Ribeiro, e vocês sabem que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, de maio de 2000, do governo Fernando Henrique Cardoso, ela prevê o Conselho de Gestão Fiscal. Até hoje não foi tirado do papel. Mas a ideia desse Conselho de Gestão Fiscal é que ele servisse para harmonizar normas contábeis e questões de política tributária e fiscal dos estados, municípios e União, num fórum que, então, formalmente participaria também o judiciário e tudo. Até hoje nunca saiu do papel. E esse assessor, o Leonardo Ribeiro, servidor lá de carreira do Senado, falou para o senador José Serra, logo nas primeiras reuniões de equipe, falou, olha, acho que nós temos que tirar do papel o CGF, que já era uma ideia do Serra,
mas criar também uma coisa nova, que ninguém ainda falou no Brasil, que é um conselho fiscal, chamado Fiscal Councils, né? Lá fora, vários países criaram esses conselhos fiscais ou escritórios parlamentares de orçamento ligados ao legislativo, normalmente, para funcionar como uma espécie de watchdog, de cão de guarda das contas públicas. Aí o Serra adorou. Mandou esse assessor para Viena, num congresso da OCDE, da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, e lá ele se aprofundou, fez contatos e tudo. Quando ele voltou, escreveu o texto de uma proposta de emenda à Constituição, que a ideia do Serra é que fosse na Constituição para ter mais peso. No Brasil, tudo que é importante acaba indo para a Constituição, porque ela é muito pormenorizada e tal. E o Serra encampou essa PEC. O presidente do Senado à época era o Renan Calheiros, que, diga-se de passagem, encampava muitos projetos bons do Serra. Por exemplo, limite para a dívida pública. O Serra tinha uma ideia de uma regra fiscal que não fosse uma regrinha de receita e despesa, mas um limite tendencial para a dívida. Eles se davam bem, né? Se davam bem. E eu, novo, né? Eu tinha 28 anos quando eu fui para Brasília, 2014 para 2015, e admirava isso, porque o Serra tinha uma capacidade de articulação. Eu acho que ele encampou uns 20 projetos nessa Agenda Brasil, como era chamada essa agenda do Renan Calheiros, inclusive o projeto da IFE. Eu sei que foi aprovado, não no formato de PEC, foi aprovado como resolução do Senado, que tem força de lei, sim, porque na época houve uma oposição grande ali, principalmente da esquerda da época, né? E aí o Renan achou melhor, vamos pegar o mesmo texto, fazer uns ajustes e apresentar como projeto de resolução, que aí não precisa passar na Câmara dos Deputados, sim, etc. Foi aprovado. Eu sei que depois de aprovado, o Serra vai para o Itamaraty, né? Ele vira chanceler do presidente Michel Temer. Eu trabalhei um tempo com o senador Zé Aníbal, que também é outra figura fantástica. Na época ele era suplente do Serra. Fiquei uns meses com o Zé Aníbal, aí me liga o senador Serra. Felipe, olha, falei duas coisas aqui para o presidente Renan, que ele precisa tirar a IFE do papel, que você tem que ser o primeiro diretor executivo, né, que era o cargo máximo lá, e que você é uma figura leal e competente. Então eu nunca esqueço essa ligação do Serra, e para mim foi muito importante, né? E daí teve essa batina, a indicação, o Renan de fato encampou a minha indicação, e foi muito difícil, viu, professor, porque para montar a equipe nos deram um orçamento pequeno, e eu tive que usar rapidamente esse orçamento para evitar pressões, sim, claro, de gente querendo colocar pessoas lá e tudo. E nesse aspecto é importante dizer, nem o Serra, nem o Renan nunca pediram para colocar ninguém. Outros políticos, sim, mas nós conseguimos resistir e montamos a equipe. Aí eu trouxe economistas de São Paulo que eu conhecia, já numa segunda formação. Na primeira eu peguei a turma de Brasília. E aí vem o Josué Pellegrini, sim, que é um baita economista, né? Especialista em contas públicas, consultor legislativo do Senado. Fui apresentado a ele, convidei para compor a equipe inicial, ele veio. Teve o Daniel Cury, o Gabriel Barros, que veio do mercado, o Zé Roberto Afonso, que indicou, o Gasparini, que era servidor do planejamento. Conseguimos montar a equipe e em 2 meses publicamos o primeiro relatório. Porque eu percebi que para a IFE ter credibilidade é a imprensa. Uhum. Porque não tem poder de sanção, como, sim, um Tribunal, claro, de Contas, por exemplo. Eu não posso aplicar uma multa, dizer que está errado, mas eu posso comparar os meus números com o do governo. E a imprensa, se sai na Folha de São Paulo, os políticos olham, o governo olha. E em fevereiro de 2017, nós fizemos a primeira coletiva à imprensa para divulgar esse relatório. Desculpe que eu estou um pouquinho de tosse, uhum, aqui. E tem um apelo, né? Instituto Fiscal Independente, né? Essa independência dele é interessante. E é curioso isso, porque a independência em relação ao quê, né? Principalmente em relação ao executivo. Mas a direção da IFE é feita por um conselho diretor. Então tem o diretor executivo, tem 2 diretores, cada um tem um voto, e as decisões são colegiadas. O orçamento, e aí a literatura, porque tem uma literatura também sobre as IFES, os Fiscal Councils, né? Os escritórios de orçamento parlamentar. O mais conhecido é o CBO lá nos Estados Unidos, Congressional Budget Office. Existe desde os anos 70. E o nosso orçamento era vinculado ao do Senado. Então a gente estava, nesse aspecto, na mão, sim, do Senado. O que nunca nos poderiam tirar?
o orçamento de pessoal, porque eu ocupei rapidamente os cargos com pessoas que fossem técnicas e que não pudessem ser questionadas, né? Era uma equipe pequena, mas isso era muito difícil de reverter. Até porque para tirar um diretor ou para acabar com a IFE, teria que fazer uma mudança da lei, né? Da resolução do Senado que criou. Ocorre que aí é interessante, né? Um bastidor, porque o Renan Calheiros terminou o mandato em 2016, eu tomei posse dia 30 de novembro de 2016, para um mandato de 6 anos, que era o período do mandato do primeiro diretor executivo. E assume o presidente Eunício Oliveira, que não gostava do Serra e não gostava por tabela de mim, não gostava da IFE. Então nós enfrentamos uma resistência tremenda. Uma personalidade política bem mais fraca do que a do Renan Calheiros, né? Uhum. Porque o Renan é uma pessoa agradabilíssima, que tem leitura, que conversa, e ele sabe a importância das coisas. Então, ele nunca pôs o dedo lá na IFE, entendeu? Então, isso é preciso reconhecer também, né? Eu lembro que então, nessa época, né, o Eunício assume, o presidente Eunício Oliveira, e aí nós estávamos publicando, a imprensa tinha 2 citações em média na imprensa por dia. Isso nos deu muita força, né? Eu também já tinha algum nome por ter trabalhado, né, como especialista na tendências, com Serra, já tinha um mestrado e tudo. E aí teve um dia que nós publicamos uma nota técnica sobre o famigerado teto de gastos. Sim. Que para quem está nos vendo é uma regra para o comportamento da despesa, que nasceu no governo Temer. E quando nós publicamos essa nota, o teto era uma regra que eu fui sempre crítico a um aspecto dessa regra, que era extremamente dura e não combinava com a Constituição cidadã. Porque a mesma Constituição que diz que eu tenho que garantir o piso salarial, que tem determinados benefícios vinculados, gastos vinculados e indexados, também dizia que a despesa só ia poder crescer pela inflação passada. Então, era uma coisa que em algum momento ia estourar. Né? Uhum. Não tinha flexibilidade necessária. Eu sei que fizemos a nota, isso em 2017, e a projeção era que o teto estouraria para vários órgãos, inclusive o Senado. Aí o Josué Pellegrini, muito mais experiente do que eu, leu a nota antes de ser publicada, eu sempre passava por ele, mesmo antes dele assumir uma diretoria, como ele assumiu depois. E aí ele falou, Felipe, isso aqui vai dar problema. Eu falei, não, mas a gente é independente, está escrito no nome aí, então vamos publicar. Deu problema. Aí o Eunício Oliveira, o Serra me liga. Felipe, o Eunício acabou de me ligar aqui. Olha, o que você fez aí? Que ele bateu o telefone na minha cara e disse que vai demitir você. Eu falei, bom, ele não pode demitir porque tem um mandato, né? Mas o presidente do Senado, se ele quiser, ele faz uma resolução e acaba com a IFE. Se tiver maioria e tudo, né? Sim. E com certeza conseguiria se ele quisesse. Aí o Serra falou, vem aqui no gabinete. Aí mostrei para ele a nota. Aí o Serra, nesse aspecto, assim, ele gosta dos detalhes, né? Não, mas qual premissa que você utilizou de IPCA, de não sei o que? Começou a entrar nos detalhes da nota. Nesse meio tempo, o secretário-geral da mesa, da época, que é um cargo importantíssimo lá do Senado, né? É aquele, para quem está nos vendo, o papagaio de pirata que fica ali atrás do presidente. E ele é importantíssimo, porque ele coordena a pauta, ele instrui os membros da mesa, principalmente o presidente. E na época era o Luiz Fernando Bandeira de Mello, aproveito até para homenageá-lo. Hoje ele é membro do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça. Aí o Bandeira falou, olha, resolvi, falei com o Eunício que, dado o status que a IFE já atingiu, sai na Globo News, sai nos jornais e tudo, para ele seria péssimo acabar com a instituição, que ele até poderia fazer isso, mas que tem um mandato, Aí controlou-se essa crise dessa maneira. Dizer, mas a IFE já tinha pegado, né? Pegou. Graças à nossa competência. Acho que foi dedicação e tudo, né? De publicar os relatórios, de ter um fluxo ali de informações para municiar também os políticos e a imprensa. Por outro lado, teve políticos que apoiaram muito desde o início. Sim. Tasso Gereissati foi um deles. E foi fundamental, porque ele era do mesmo estado que o Eunício. Né? Do mesmo estado, do Ceará. Né? E o Tasso é uma figura esplêndida também, gosta de discutir economia, foi o relator da reforma da Previdência, e ele nos apoiou muito aí nesse momento. Foi assessorado pelo Samuel Pessoa, né? E convive o Tasso até hoje com o Ciro sem nenhum problema. É impressionante, né? Com o Ciro Gomes, de fato. Outra senadora importante na época foi a Simone Tebet,
também nos apoiou muito, o senador Fernando Bezerra Coelho. Então tinham aqueles que não entendiam o papel da IFE, que não vão entender nunca. E Bezerra Coelho, que foi meu contemporâneo de graduação na FGV, administração, né? Fernando Bezerra Coelho. Tá, ele foi orador da turma de administração de empresa e eu fui orador de... Felipe, eu queria perguntar uma coisa. Você, nos teus artigos, menciona... Você fez um artigo listando várias reformas que vão fazer, mas uma delas é pouco conhecida do público. É a reforma da Lei de Finanças Públicas, número 432064. Você pode explicar um pouquinho melhor essa lei? O que precisa mudar? Boa pergunta, Luiz, porque a Lei 4.320 é a Lei Geral de Finanças Públicas, lá do governo João Goulart. Sim. Quando foi aprovada a Constituição Cidadã, aliás, o Serra foi o que chefiou o capítulo de Finanças, Tributação e Orçamento, com a ajuda de pessoas como Pedro Parente, Mailson da Nóbrega, Zé Roberto Afonso e outros, né? A ideia é que essa lei, 4.320, fosse recepcionada pela nova Constituição, mas depois viria uma nova lei, que até hoje não veio. Nós fizemos a lei de responsabilidade fiscal, depois o teto de gastos, que hoje já até foi extinto. Agora a lei complementar 200 do ministro Haddad, que é o novo arcabouço fiscal. E a 4.320 continua lá. Por que ela é um problema? Porque ela é anacrônica. Hoje, por exemplo, a lei de diretrizes orçamentárias, o processo orçamentário tem uma liturgia, né? Que nem na missa. Tem as etapas que precisam ser cumpridas. E a lei de diretrizes orçamentárias era a preparação, era para ser a preparação do orçamento. Sim. Como diz o nome, é para conter as diretrizes. Sim. Qual é a meta fiscal, a projeção de receita, de despesa, e segue a vida para depois elaborar o orçamento, que é a chamada LOA, Lei Orçamentária Anual. Hoje a LDO tem um problema grave de obesidade, que eu conheço bem. Porque ela está com artigos que já beiram a 150 artigos. Sei. Todo ano. Uma lei editada todo ano, com 150 regras para elaboração do orçamento do ano subsequente. O pior é que essa lei também fica para 1/10 hora para ser aprovada. Neste ano, por exemplo, ainda não foi aprovada. E ela contém muitas regrinhas gerais que deveriam estar numa nova Lei Geral de Finanças Públicas. Por exemplo, o que é gasto obrigatório? Bolsa Família é gasto obrigatório? O gasto de pessoal é obrigatório? O investimento é obrigatório? Da forma como está hoje o orçamento, muitas despesas que são importantes, que não têm carimbos constitucionais e legais, ficam relegadas a segundo plano. Um país que não investe não vai ser nada, não vai crescer nunca. O investimento público hoje é menos do que 50 bilhões, num orçamento de 2 trilhões e 500 bilhões. As emendas parlamentares, outro tema que poderia ser regulamentado nessa lei geral, elas já alcançaram 50 bi, o mesmo nível dos investimentos. Sim. E são gastos pulverizados, que voam de Brasília para os municípios, muitas vezes sem controle. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente bloquear as emendas, inclusive por essa razão. Então, são esses temas que precisariam entrar numa reforma orçamentária que passa pela reforma da Lei 4.320. Perfeito. Zé Márcio, tem alguma coisa? Tem, não, eu queria que, com a tua experiência, já, apesar de você ser tão jovem, se você pudesse fazer uma comparação da performance de política econômica no governo Bolsonaro vis-à-vis o do Temer. Eu acho, pessoalmente, que o governo Bolsonaro foi a maior desgraça que nós tivemos depois da redemocratização. Um governo antidemocrático, até no seu modus operandi, não sabia negociar com o Congresso. Eu me lembro do ministro Paulo Guedes, e com todo respeito a ele, porque teve medidas que ele até acertou, ele mandou 3 propostas de emenda à Constituição, logo no início, ao Congresso, a PEC emergencial, a PEC dos fundos públicos e a PEC do Pacto Federativo, e soltou a seguinte pérola: depois a gente vê como fica, porque agora a bola está com o Congresso. Quer dizer, imagina que o presidente Fernando Henrique, quando era ministro do presidente Itamar Franco, ia fazer isso com o Plano Real. Manda para o Congresso, depois a gente vê o que faz. Né? A bola está com o Congresso. Sim. Ao contrário, né? O Edmar Baixa, o grande Edmar Baixa, que escreveu até o prefácio do meu primeiro livro, o Finanças Públicas, junto com o Mansueto Almeida, organizado, né?
ele fala sempre que ele era chamado de senador, de tanto que ele ia para o Senado, para a Câmara, para explicar... O Fundo Social de Emergência. O Fundo Social de Emergência, as bases do Plano Real, do Plano de Ajuste de Ação Imediata, tudo aquilo, né? Então, foi um governo muito ruim nesse aspecto. E tinha ideias que eram interessantes. Por exemplo, a desvinculação e a desindexação, que hoje nós falamos muito, que é preciso avançar nisso, Paulo Guedes defendia. Agora, não conseguiram avançar, porque não tinham esse espírito democrático de que numa democracia você tem que negociar. Você tem que saber que do outro lado tem um interlocutor, que é um poder chamado Poder Legislativo, e tem ainda o Supremo e o Judiciário, que, em razão da Constituição ser muito detalhada e de você ter muitos agentes que têm poder pela Constituição de acionar o STF nos mais variados temas, também tem protagonismo. De modo que o governo Temer, nesse sentido, foi muito melhor. Claro que a gente pode discutir também o impeachment da presidente Dilma e tudo mais, mas olhando a política econômica, o Temer era classicamente um governo liberal. Adotou uma regra fiscal dura, conseguiu avançar com a reforma previdenciária, quase aprovou, só não aprovou. Né, A trabalhista, que eu acho que hoje nós estamos sentindo talvez alguns dos resultados. Veja que a taxa de desemprego está em menos de 7%, né, 6,8%, e mesmo assim a inflação está controlada. Talvez ele tenha conseguido promover alguma flexibilização no mercado de trabalho que acabou se mostrando positiva. Então, eu diria que o governo Temer foi muito melhor do que o governo Bolsonaro nesses aspectos que eu mencionei. O posto Ipiranga tinha frentistas muito ruins, né? Muito ruins. Exatamente. E o ministro Meirelles, que foi o ministro Henrique Meirelles do Temer, né? Pode-se criticar o viés, o pensamento dele e tudo. Que acaba de lançar um livro, né? Acaba de lançar um livro. E aproveito também para homenageá-lo, que é um grande amigo, e eu tive a honra de sucedê-lo na Secretaria da Fazenda. É verdade. Ele era o secretário do João Dória, governador João Dória, e eu fui do governador Rodrigo Garcia. E muito gentil, participou da minha cerimônia de posse, fez a transmissão do cargo, uma pessoa muito cordial. E é um grande gestor, porque ele conseguiu em pouco tempo do governo Temer... Já visto a trajetória dele como executivo do Banco Boston, né? Sem dúvida. Chegou a presidir o Banco Boston internacionalmente. Né? Isso mesmo. E durante muito tempo presidiu o Banco Central no governo Lula, né? No governo Lula. Felipe, eu queria perguntar sobre você fez um artigo certa feita sobre a reforma tributária, que são dois impostos, criticando um e elogiando o outro. Eu queria saber uma coisa. Eu vou te dar um dado de 2020. O PIB era de 7,4 trilhões. E o contencioso fiscal de 5,7 trilhões, 77% do PIB. Você acha que essa reforma tributária não vai ter judicialização? É possível prever isso aí? Veja, deixa eu fazer um disclaimer, porque eu acabei me notabilizando como um dos principais críticos dessa proposta chamada Emenda Constitucional 132, que é a reforma tributária do consumo. O Bernardo Api é um grande amigo. Quando eu era secretário, ele foi lá apresentar a proposta. Eu coloquei toda a equipe da secretaria. Aliás, os auditores fiscais de São Paulo, nós devemos render sempre muita homenagem a eles, porque são craques. Competentes demais. Muitos deles muito bem formados, têm uma experiência enorme, né? Os procuradores do Estado também. E é interessante que ele apresentou, foram feitas várias críticas naquela ocasião, e rapidamente o Bernardo Api já tinha a resposta pronta para todas. Então, eu entendo que o governo do PT tenha encampado, e o ministro Fernando Haddad, essa proposta. É um economista que tradicionalmente estuda esse assunto, é ligado a eles, e tinha uma proposta que ele testou do ponto de vista acadêmico, com muita gente e tal. Só que é uma reforma que vira de ponta cabeça o capítulo tributário da Constituição. E, portanto, ela vai aumentar o contencioso. Porque, veja, o que essa reforma faz? Ela junta o PIS/PASEP e a COFINS, que são dois tributos federais, em um só, chamado CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Então, a base é um imposto sobre valor adicionado, a base são as transações, é o valor da operação. E o outro que é o IBS, o Imposto de Bens e Serviços. Vai juntar o ICMS, que é estadual, com o ISS, que é municipal. A CBS eu nem vou comentar porque eu entendo que vai dar certo. Sim. É uma transição pequena, 2 anos. A Receita Federal tem expertise, tem o CARF, que cuida do contencioso, está tudo concentrado na União. Não vai dar errado.
O problema é que você criou o imposto seletivo junto com essa nova CBS. Também o IPI vai continuar existindo para todos os produtos que forem produzidos na Zona Franca de Manaus e em outro lugar do país. Então, esse outro lugar do país vai ter que recolher IPI para criar um diferencial competitivo adicional ao que a Zona Franca já tem. Mas eu não vou entrar nisso agora. Eu queria falar do IBS, que é o principal problema. O IBS vai juntar Estado e município numa coisa só. Como é que eu faço isso? São 2 entes federados. O professor Paulo de Barros Carvalho e a professora Isabel Derze. Eu comecei a me enfronhar também no direito financeiro, porque sistemas de finanças públicas passam por isso, né? Eles já vaticinaram que isso fere o pacto federativo. Porque imagine, Luiz, que você vai ter um comitê gestor em Brasília que vai arrecadar, distribuir o recurso, partilhar entre os entes, vai devolver crédito para o empresário, crédito tributário, e aí eles conquistaram também os empresários, porque eles venderam essa ilusão de que o crédito tributário vai automaticamente ser devolvido, o que supostamente não aconteceria hoje, e vai dirimir os conflitos ainda que eventualmente ocorram. Então vamos dar um exemplo prático. Esse copo de vidro é produzido em São Paulo e um outro copo muito similar é produzido no Amazonas. Aí um auditor fiscal do IBS, sabe Deus o que vai ser? Provavelmente vai ser um servidor estadual que vai atuar como se auditor do IBS fosse. Vai lavrar um auto de infração aqui, o outro vai lavrar lá no Amazonas. Vamos supor que a justificativa dos 2 autos de infração sejam diferentes. Você vai ter que dirimir esse conflito, porque agora é um imposto só, apesar dos estados serem diferentes. E como é que ficam os interesses federativos? E o governador e a governadora do estado não vão ter ingerência nenhuma? Ah, não, mas o comitê gestor vai mandar em tudo, vai ter 54 representantes escolhidos pelos estados e municípios, tem inclusive um critério populacional, que foi aí uma vitória do governador Tarcísio, ele conseguiu isso ali, incluir esse critério populacional, mas aí eu faço um parênteses, né? O governador Serra, em 2008, conseguiu algo muito importante, que foi barrar aquela primeira proposta do Bernard Api na época. O governador Tarcísio conseguiu alguns ganhos na sua negociação aí em Brasília, mas não conseguiu segurar. São Paulo, naquela época, foi o agente de veto, né, dessa proposta de reforma tributária. Aí quem está nos ouvindo vai dizer, mas então você é contra a reforma, você é a favor dessa confusão do ICMS? Não. Eu acho que nós temos que fazer reformas incrementais. O próprio Serra, quando foi do governo Fernando Henrique, vocês se lembram quem era o secretário da Receita? Everardo Maciel. Sim. O mais poderoso secretário da Receita e o mais competente também. Que da história, né? Da história, sem dúvida. Com o ministro Pedro Malan, que dava guarida a ele, né? E conhece como ninguém tudo de tributação. Eu recebi recentemente na Warren, onde a corretora onde eu trabalho, você foi, né? E ele deu um show. É uma pena ele não ter sido ouvido mais nessa proposta. Que idade está o Everardo hoje, mais ou menos? Acho que uns 76, 77. E o Everardo, o Serra tinha uma proposta. Vocês lembram do Ricardo Varsano? O Ricardo Varsano foi um economista que trabalhou no FMI, era próximo do Serra durante um período, tinha a proposta do barquinho. Sim. Que era uma analogia que o Varsano criou para explicar a questão da migração para o destino das operações. Uhum. Que hoje o ICMS é essa confusão que é, porque ele é recolhido na origem e no destino. E você tem as alíquotas interestaduais e as alíquotas chamadas modais, que são as internas, né? Então, por exemplo, a JIP. Por que a JIP foi parar em Pernambuco? Infelizmente, não é porque Pernambuco conseguiu desenvolver melhor as suas rodovias, investir mais em educação e qualificação dos seus trabalhadores. É porque, vis-à-vis a São Paulo, o governador de lá, na época, ofereceu um crédito tributário, um crédito presumido, né? Sim. Do tamanho de um elefante. Então, a alíquota deveria ser 12%. Ah, não, olha, o crédito vai ser de 95%. Sim. Aí não há Cristo que aguente, nem São Paulo consegue competir. Então você gera distorções alocativas que se convencionou chamar de guerra fiscal. O que eu propunha, e o governador Rodrigo Garcia, no período que nós ficamos, que foi 2022, encampou essa proposta. Uma simplificação do ICMS. Porque o ICMS, com todo esse contencioso que você mencionou, Luiz, ele é conhecido, ele tem jurisprudência, ele já foi testado. O novo texto constitucional do IBS e da CBS, ele vai ser testado do zero. Então, vai ter um sem número de novos tipos, né, e modalidades de petições de acionar a justiça,
e que não está no gibi a complexidade que nós estamos contratando. Então, qual era a minha proposta? Migra o ICMS para o destino, e nada é fácil. Fazer a migração para o destino significa acabar com a guerra fiscal. Significa enfrentar Goiás, Santa Catarina, Zona Franca de Manaus e, para citar alguns dos estados mais guerreiros, e Minas Gerais também, né, que são estados guerreiros que a gente chama, que é o jargão que os secretários da Fazenda usam, né, para falar dos estados que praticam muito a guerra fiscal. E como que você faz, então? Você tem que pagar, tem que ter um fundo de desenvolvimento e tem que ter uma transição rápida. Qual foi o erro do IBS? A transição só acaba em 2033. A transição para o destino. Depois ainda tem a transição federativa, que é da partilha das receitas, que é até 2078. Nossa. Né? Eu espero estar vivo, porque eu tenho bastante saúde e vou estar lá para falar, viu como deu errado? Mas veja, então... Nós aqui provavelmente não, né? Com certeza. Vamos estar lá ainda e falando. E, professor, e aí o que acontece é o seguinte, o IBS, ele então tem uma transição longa e começa em 2029, porque o IBS vai ter uma alíquota de 0,1%. Sim. E esse recurso do 0,1% que começa daqui a 1 ano e meio vai servir para fomentar ou sustentar o comitê gestor do IBS, né, que vai precisar de recursos, e também já começa a haver uma transferência para fundos. Foram criados 4 fundos. Um dos fundos é o de desenvolvimento regional. O outro é pelo fim dos incentivos fiscais. Como você vai acabar com os incentivos, supostamente, então você tem que compensar os estados que não vão mais ter o dinheiro para atrair a sua montadora, a sua fábrica, etc, etc. Sabe qual é a bagatela desses fundos? 790 bilhões de reais de 2025 a 2043. E depois de 2043 ainda continua um aporte permanente anual. Eu fiz o corte em 43 porque é quando para de subir o incremento anual, né? É muito dinheiro. Muito dinheiro para você deixar a transição lá para frente. Aí o que o meu amigo Bernardo Api fala é o seguinte, não, mas se não fosse assim, não aprovaria. Possivelmente. Mas vale a pena aprovar desse jeito? Nós vamos conviver com imposto seletivo, IPI, PIS, PIS-PASEP, né? COFINS, CBS, IBS, ICMS e ISS. Que redução de impostos é essa? Nós vamos conviver com tudo isso durante alguns anos e depois da transição da CBS, 2 deles somem, mas você vai continuar com uma complexidade enorme e a guerra fiscal vai seguir a pleno vapor. Esse é o problema. Mas essa mudança, ela, na medida em que o ICMS, que é o principal instrumento de guerra fiscal, vai perdendo importância, ela não tende a se reduzir, a guerra fiscal? Ela vai se reduzir proporcionalmente à redução das alíquotas, supostamente. Okay. Porque, veja, enquanto eu tiver um IBS com 0,1%, não vai fazer muita diferença. Mas a partir de 2029, as alíquotas do ICMS e do ISS vão sendo reduzidas 10% ao ano, até 2032. Então, não precisa ser grande matemático para concluir que em dezembro de 32, as alíquotas do ICMS e do ISS vão representar 60% do que representam hoje. Ou seja, ainda muito grande esse imposto. Sim. Eu estava com o Samuel Pessoa outro dia num debate e ele falou, não, mas isso não importa porque as pessoas vão se acostumar com o novo sistema, já vai estar em transição, e aí é fácil você reduzir de 60 para 0. Vamos combinar com o Congresso para ver se vai ser fácil. Eu poderia apostar, como vai ficar gravado, que lá em 2031, algum gênio da raça vai propor uma PEC para postergar o prazo. Claro. É óbvio. Felipe, com a tua inteligência e juventude e experiência, o teu nome foi... Eu vi em algumas publicações, em algumas conversas, que seria um nome aproveitado no governo Lula, né? Eu acho que você acabou não sendo porque você, na tua opção por governador, foi o concorrente do ministro Haddad, né? Mas fatalmente você vai ser aproveitado porque é impossível tanta experiência, Você foi um dos 5 melhores alunos que eu tive na minha vida. Legal. Você e o Gabriel Galípolo está entre eles, né? Aliás, quem apresentou
você pro Gabriel Galípolo, acho que fui eu, né? Foi você. É. Mas como é que você está vendo? Fiz esse introito todo para te perguntar o seguinte: como é que você está vendo esse período do Lula 3? Eu gosto muito do Fernando Haddad. Eu acho ele uma figura fantástica, porque ele é democrático, ele escuta. Eu mando sempre coisas que a gente escreve lá na Warren, ou artigos. Ele pede para mandar, inclusive. Então é uma pessoa que gosta de ouvir não só elogio, porque isso é o começo do fim, né? Você gostar só de puxar saco. Uhum. Não é o caso. Ele gosta de crítica também. O meu artigo que saiu na Folha de São Paulo, para quem vai estar nos ouvindo, saiu... nós estamos... Que dia hoje? Foi domingo? Dia 3 de outubro. Saiu no domingo anterior ao dia 3 de outubro. É um artigo longo que a gente faz várias colocações sobre o que fazer na área fiscal. E ele gostou, né? Respondeu e tudo. Então, é uma figura marcante nesse aspecto. E ele tem uma visão de mundo interessante e que ele adequou ao governo do qual ele faz parte, que é um governo de esquerda. Então não adianta ele chegar lá e falar: vou fazer superávit primário de 3% do PIB no ano que vem. Vou cortar pela metade os benefícios sociais. Não vai acontecer. Não é nem razoável ele propor isso, porque o governo não foi eleito para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está mexendo num vespeiro que poucos se aventuraram a mexer, os chamados benefícios tributários. O ministro Fernando Haddad aprovou 9 medidas no Congresso em 2023 que estão produzindo agora um efeito importantíssimo. A receita, comparado de janeiro a agosto com o mesmo período do ano passado, está crescendo 10% acima da inflação. Ora, a economia não está crescendo 10%, até onde eu sei. Então as medidas estão gerando efeito. Isso é fundamental, porque isso reduziu o déficit. Nós vamos terminar esse ano com um déficit menor do que o do ano passado, bem menor. O do ano passado foi 230,2 bilhões. O desse ano vai ser menos de 70. Se entrarem algumas receitas que ainda estão indefinidas, pode até ser menor do que 70 bilhões. Então, eu acho que ele está no caminho certo, combateu essas iniquidades tributárias. Vou dar um exemplo. Medida provisória 1185. Ele enfrentou um problemaço, né? Porque o benefício fiscal do ICMS, um empresário aqui em São Paulo, por exemplo, o governador Tarcísio decide dar um benefício para a produção de copos de vidro. Tem que aprovar no CONFAS, que é aquele Conselho de Política Fazendária criado pelo Delfim lá nos anos 70. Aprovado no CONFAS, o empresário então vai ter esse benefício, o setor, né? E ele pode abater do lucro o benefício fiscal. Aí o que acontece? Ele recolhe os impostos federais que são sobre o lucro sobre uma base menor. Isso acaba erodindo a arrecadação federal. A medida provisória 1185, que foi transformada na Lei 14.789, lá da lavra do ministro Haddad, resolveu esse problema. Tributação dos fundos fechados. Quem tem alguns investimentos sabe que os fundos normais, vamos dizer assim, que os bancos te oferecem, as corretoras, tem o come cotas. Você tem que pagar o imposto, né, semestralmente. Já os fundos exclusivos ou fechados, que tem uma ou duas pessoas ou poucas pessoas, não tinha tributação. Diferido, né? Diferido, mas enfim, não era tributado. Você postergava o diferimento, né? Aí o que ele fez? Tributou o estoque de todos os rendimentos e para sempre agora você tem a tributação equiparada ao dos demais fundos. Está correto. As offshores, e aí a gente pode citar várias medidas que ele tomou. Então, qual é o calcanhar de Aquiles? E que eu acho que ele sabe disso e já deu pronunciamentos recentes, agora depois da decisão da Moody's, né, sobre a classificação de risco do país, que vai nessa direção, é o lado do gasto público, que também não é o fim do mundo, né? Nós não estamos nem perto de uma crise de solvência fiscal, a dívida pública é alta, mas cresce a taxas decrescentes, a gente tem capacidade de gerar resultado primário, e mais do que isso, o Tesouro tem um caixa trilionário, tem um colchão de liquidez que, se ele não emitir 1 centavo de dívida, ele consegue sustentar o déficit 12 meses, né? De 8 a 12 meses. E mais do que isso, tem demanda todo dia que tem leilão do Tesouro, tem demanda de investidor estrangeiro, de investidor doméstico. Que país quebrado é esse que tem demanda diariamente por dívida? Então, vamos devagar com a dor que o santo é de barro. Agora, essa conclusão não anula a outra conclusão de que nós temos um gasto público muito ruim.
a composição do gasto é ruim, o orçamento é muito rígido, 93,6% do orçamento, se tirar o gasto com juro, é rígido. Tem vinculações, indexações, né? Sobra muito espaço para investir. Pouco. Muito pouco. E nesse aspecto que eu invoco a minha formação desenvolvimentista do Nakano, do Bresser, dos professores Nakano e Bresser, que para mim é muito importante. Tem que ser fiscalista, mas tem que olhar para o desenvolvimento e para o crescimento. Fiscalista pelo quê? Porque eu quero ter espaço para investir. Faz o resultado primário suficiente para estabilizar a dívida, mas aí cria uma estrutura no Estado brasileiro que seja capaz de fazer investimentos de alta monta e que tenha um multiplicador econômico elevado. Senão o privado não vai resolver a nossa vida. Nós estamos reduzindo a formação bruta de capital fixo há anos e anos. Sim. Então é preciso reverter esse processo. Só uma coisa, eu acho que se a gente pegar a época ainda do regime militar, e que o investimento do PIB chegou a 25%, agora nós estamos a 16%, o Estado praticamente não investe, quer dizer, é muito difícil mudar isso, e eu acho que você lembrou bem toda a rigidez do orçamento, etc. Agora, qualquer mudança tem um custo político, né? Tendo em vista que uma das coisas essenciais para se retomar o desenvolvimento é retomar o investimento público, o que você acha que seria, já que não dá para brigar com tudo ao mesmo tempo, o que seria assim, o mais prioritário no médio prazo para poder retomar essa capacidade do Estado investir? Tem um cardápio aí de medidas que a gente pode discutir. Sim. E como você bem colocou, o custo político está presente em todas elas. Sim. Eu atacaria as emendas parlamentares. O Supremo já deu o primeiro passo. Ah, mas o Congresso não vai aceitar nunca. Bom, alguém seria capaz de prever há um ano que o Supremo tomaria uma decisão de bloquear o pagamento de todas as emendas? Então já estão acontecendo coisas que todo mundo achava que nunca aconteceriam. E veja, até você aprovar uma reforma, fazer alguma coisa, sempre é impossível, né? Sempre todo mundo diz, é impossível. Então, eu começaria pelas emendas parlamentares. Você tem que não excluir os parlamentares, mas incluí-los no processo de alocação dos recursos. E não pode ter um orçamento paralelo de 50 bi que eles alocam como eles quiserem. Ao contrário, vamos colocar, por exemplo, 20 bilhões, mas esses 20 bilhões têm que estar distribuídos regionalmente, porque o político ele precisa, no bom sentido da palavra, faturar politicamente também as obras e as coisas que ele apoia. Sim. É evidente, senão ele não se reelege. Não vamos ser ingênuos. Mas por que não pode ser assim? Olha, aqui em São Paulo, no interior, tem uma estrada importante. Nessa estrada importante, então entra a emenda do parlamentar XYZ. Uhum. Pronto. Em vez dele mandar para fazer academia ao ar livre. Ou para fazer alguma coisa anódina que não vai gerar resultado algum. Então, emendas. Por aí você consegue uma economia de uns 20 a 25 bi. Que é bastante. Nós estamos saindo de um déficit de 70. Segunda, gastos tributários. Imposto de renda pessoa física. Todo mundo aqui dessa mesa, inclusive eu, nós temos direito. Você vai no Sírio-Libanês, faz uma consulta de R$ 1.200 e abate na declaração do imposto de renda. Isso é um disparate. Isso é uma transferência, é um subsídio do Estado para quem não precisa. Então, eu acabaria com os descontos de saúde da base do imposto de renda pessoa física. Sabe quanto dá isso? 20 bilhões de reais. Ah, mas não vai dar tudo isso porque a elasticidade de receita... Bom, o contribuinte vai reagir, obviamente. Que dê 10 bilhões. Né? Já seria uma boa monta para somar com aqueles outros 25. Aí começa a entrar no campo mais difícil. São medidas mais duras. Por exemplo, salário mínimo. O salário mínimo hoje é uma política social, porque ele serve de indexador para despesas sociais. Abono salarial, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, lei orgânica de assistência social e a própria previdência até um salário mínimo. Por que o salário mínimo tem que ser o indexador? Ora, o salário mínimo é uma política de mercado de trabalho. Sim. E é isso que ele tem que ser. Para as políticas sociais, nós temos que discutir caso a caso qual é o espaço orçamentário, qual é a necessidade a partir de avaliações. Então, o abono salarial é um bom benefício? Já tem rios de tinta escritos mostrando que não é, porque não gera emprego, vai para quem já está empregado e para quem ganha até R$2.000. Então, tem mudanças que você poderia fazer nessa terceira linha de troca de indexador, né? E de redução de benefícios ineficientes, até em benefício daqueles programas que geram resultado, como o Bolsa Família. Por exemplo, o abono salarial, se eu cortar pela metade,
e usar esses recursos em 70% para fazer resultado primário e os outros 30% para aumentar o Bolsa Família, não fica mais palatável do que simplesmente dizer que eu vou acabar com o abono salarial? Então tem que fazer um redesenho desses programas sociais. Fundeb. Fundeb é outra marca, né, da educação. É um fundo da educação, o antigo Fundef, virou Fundeb. A União coloca 10% de tudo que os estados colocam no fundo, a educação. Esse 10 começou a subir por uma reforma que foi aprovada na época do Rodrigo Maia, na Câmara dos Deputados. E esse percentual sobe de uma maneira que lá em 2026 vai se tornar insustentável. Não tem espaço para você fazer tudo isso e ninguém está avaliando se o orçamento que nós já temos na educação é suficiente, insuficiente ou se tem sobra, inclusive, né? Então nós precisamos mexer no Fundeb. Pode até voltar não para 10%, mas vamos, por exemplo, colocar em 19%. Você já geraria uma economia importante. Saúde e educação. Você tem hoje na Constituição uma vinculação que a saúde tem que crescer de acordo com a receita e a educação também, o gasto total. Uhum. Isso faz o seguinte, toda vez que a economia vai bem e a receita cresce, aumenta a despesa sem ninguém ter avaliado se precisava aumentar. Isso precisa mudar, né? Nós temos que discutir isso a sério e tem que fugir daquela armadilha de parte da esquerda, que é o seguinte, você é contra a saúde e a educação. Ao contrário, eu sou a favor, porque eu quero que gaste bem. E para gastar bem, você não pode ficar aumentando o recurso da área sem saber se é necessário ou não. O Simples é o campeão do gasto tributário? Vem o Simples, depois a Zona Franca. Hoje o gasto tributário soma 540 bilhões de reais. Nossa. Memória. Então são algumas medidas que daria para fazer. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco, talvez indiscreta. Não chega nem a ser uma pergunta, é quase uma sugestão, considerando toda a sua inteligência, a sua competência e a precocidade, né? Como é que você discutir nos teus próximos 10, 12 anos? Nessa pergunta vai um conselho que eu acho que você deveria, assim como Delfim foi, assim como o Serra foi, a Conceição, eu acho que você devia ir para uma carreira política. Você tem vocação, talento, experiência. Não digo imediatamente, mas nos próximos anos não descartar processo eleitoral para o parlamento ou para uma vida executiva, né? Como é que você responde a isso? Eu penso muito sobre isso, né? Até você citou o Galípolo. Eu me lembro até onde que você me apresentou. Foi naquela pizzaria da Alameda Lorena. Sim. Marguerita, né? E aí eu lembro que você falou, olha, você tem que conhecer o Galípolo, porque ele é um pouco mais velho que você, mas é brilhante. Sabe? E ali nós ficamos amigos. E olha como é a vida. Quando eu fui para a Secretaria da Fazenda e Planejamento, quem que me indicou para o Rodrigo Garcia? Foi o Galípolo. Eu lembro disso. Porque as pessoas não lembram que o Galípolo, agora sim, porque já escreveram bastante matéria e tal, mas ele foi do governo Serra. Sim. E é um craque também de concessões e PPPs. O Galípolo é gênio, né? É gênio. E muito generoso, ele me ligou em janeiro de 22 e falou, olha, o Rodrigo Garcia... O Rodrigo queria fazê-lo secretário e ele não... Porque ele já tinha ideia já estava ajudando também o Lula, né? O Lula. E ele falou, não, porque o Rodrigo está querendo que eu vá para transportes metropolitanos, depois vai para fazenda, mas eu não quero porque eu já estou fazendo outras coisas. Ele falou, eu vou indicar você. Eu falei, pô, mas ainda tenho 6 meses ou 7 meses aqui na IFE, né? Aí ele falou, não, mas é Secretaria da Fazenda. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Daí ele indicou e deu certo, né? E aí, respondendo a sua pergunta, para mim, onde eu mais me realizei foi lá na Secretaria da Fazenda. Só faltava eu dormir lá de tanto que eu gostava. Porque são pessoas mais inteligentes que você. A burocracia permanente do Estado, isso é importante falar, porque todo mundo critica servidor público. Isso é uma conversa mole de quem nunca pisou numa repartição pública séria. É fascinante, porque tem pessoas muito melhores que você em vários assuntos e o papel do secretário é tomar decisão junto com o governador, ou orientar a decisão do governador. E aí você senta a uma mesa como essa com um cara que tem 40 anos de experiência de olhar o ICMS e de participar de reuniões do CONFAS, com 100 número de secretários. O outro que conhece tudo do orçamento do Estado. E assim por diante. Então, foi fascinante. Eu acho que o meu lugar é no Executivo. Antes eu pensava que eu tinha pendor para ser candidato mesmo. Mas eu acho que os cargos técnicos talvez sejam mais apropriados.
Bom, executivo abarca não só ser secretário da Fazenda, mas também governador, né? Fica o registro. Eu queria te perguntar uma coisa que não é bem da área fiscal. Eu considero uma ideia genial do Roberto Campos criar o FGTS, mas ele foi totalmente distorcido. E hoje a remuneração dos detentores do fundo é muito ruim e o benefício vai para incorporação de imóveis, para financiamento de construção civil. O que você acha disso aí, hein? Do FGTS? Como reformular isso? Eu não mexeria nesse angu de caroço que virou o FGTS nesse momento. Porque fere muitas suscetibilidades, né? Você tem a questão da infraestrutura, o FI, FGTS, tem as várias destinações que ele foi ganhando, a questão do financiamento imobiliário. Mas eu concordo com você que, do ponto de vista econômico, a gente deveria, em algum momento, voltar à ideia original ou repensar, né? Essa ideia de uma poupança forçada. Mas o empregado está subsidiando certas coisas, sem saber, não? Sem decidir, né? Sem ter decidido que gostaria ou não, se gostaria ou não de financiar, né? Tá bom. Sem dúvida. Arthur, você ia fazer uma pergunta. Não, eu, na verdade, quer dizer, aqui qualquer coisa que se mexe se mostra que tem algum problema, porque tendo em vista que o nosso sistema político ficou muito amarrado e, infelizmente, com uma visão muito curto-prazista, né? Todas as questões importantes foram sendo empurradas com a barriga, como se dizia antigamente, né? E agora nós estamos com esse enorme problema, o país não cresce não cresce de maneira sustentada e com uma taxa que seja decente. Crescer 2% ao ano, eu lamento quem defende essa posição. Para mim, para um país como o Brasil, é algo absolutamente fora de propósito, né? Se você tem uma visão de futuro para a sociedade brasileira, né? Eu já perguntei um pouco sobre a questão o que seria mais prioritário mudar para que você voltasse a um processo de investimento, de crescimento, porque eu acredito, e eu acho que isso é fácil de compreender, que quando o país volta a crescer, fica mais fácil de resolver conflitos distributivos, né? Como você entende muito de finanças públicas e tem a questão de que o Estado brasileiro, no sentido geral, né, perdeu capacidade também de planejamento, apesar de ter gente muito competente, também aí o que você acha que seria importante reformar na forma de fazer o orçamento, ou plano plurianual, ou seja, o que fosse, né? Para que o país voltasse a ter consistência no seu planejamento e que o Estado passasse a investir naquilo que realmente provoca mais crescimento econômico. Excelente tema, porque o PPA foi uma ideia do Serra também, lá na Constituição de 88, plano plurianual. O Brasil deve muito a José Serra, né? Muito. É importante fazer esse registro, porque tudo que a gente vai ver de economia, orçamento, finanças públicas, passou de alguma maneira por ele. E fez uma gestão em São Paulo também que foi impecável nesse aspecto, né? O PPA tem que ser vinculante, porque o Alan Schick, que é um professor da Universidade de Maryland, quando visitou o Brasil, é o maior especialista do mundo em orçamento. Ele tem aquelas teses do orçamento por resultados, um sem número de livros publicados, e ele veio dar uma consultoria, eu acho, para o TCU, para o Tribunal de Contas da União, e ele fez o seguinte diagnóstico, ele falou, olha, vocês têm que escolher se vocês querem o PPA como orçamento ou a LOA como orçamento. Vocês têm dois orçamentos, e discutem e gastam uma energia enorme com os dois. Só que um não serve para nada, o PPA, porque ele não é vinculante. Você coloca ali as metas físicas, vou construir tantos postos de saúde, vou comprar tantas, tudo está bonitinho ali. Quando chega a discussão da LOA, que é anual, porque o PPA é para 4 anos, sim, aí você adequa o PPA às necessidades de curtíssimo prazo. Porque os parlamentares não estão nem aí para o PPA. Qual que é o incentivo? Bom, esse PPA serve para alocar recursos? Não, a LOA é que serve. Então é aqui que se dá a briga política, porque as emendas estão aqui, a discussão do espaço orçamentário. Então, a primeira mudança que tem que fazer é o plano plurianual virar uma coisa
séria, que tem que ser respeitada e que só poderia ser ajustada ano a ano em determinadas situações muito específicas. Entramos em recessão, ninguém previa a recessão. Bom, muito bem, daí você pode fazer ajustes. Ou estamos crescendo muito mais, como é que a gente distribui essa receita, etc, etc. Mas o PPA tem que ser fortalecido. E no sentido de que a gente tem que escolher também as diretrizes. Parece que o planejamento virou um palavrão. Eu acho que esse é um pecado que foi cometido nos anos 90, porque em 94, com o Plano Real, que foi, como o ex-ministro Delfim Neto, já agora saudoso Delfim Neto dizia, foi uma pequena joia dos economistas, né, que conseguiram produzir e que não tem nada de ortodoxo, a essência do Plano Real, vamos deixar claro, né? E aí o que aconteceu naquele período? O que se seguiu foi uma política chamada tripé macroeconômico, em que magicamente o crescimento viria. Bastaria ter responsabilidade fiscal com metas de resultado primário, receita menos a despesa sem considerar o juro, câmbio flutuante para atrair capitais e ter mobilidade de capitais, e Banco Central autônomo para gerenciar a taxa de juros de curto prazo e atingir determinado objetivo da inflação. Como é que isso geraria crescimento? Veja, o juro está em 45%, ele vai diminuindo à medida que você for fiscalmente responsável. E aí vamos ao paraíso, porque vai ter crescimento, o investimento vai voltar. Lê do engano. Nós estamos crescendo, nunca estivemos crescendo tão pouco nesses últimos 30 anos, em comparação com os anteriores. E por que isso acontece? Porque o Estado jogou fora essa atividade precípua dele, que é o planejamento. E o planejamento, talvez também uma segunda razão, é que era muito identificado com os governos militares. Planejar para onde o Brasil vai, os planos, etc. E não é uma verdade. A democracia precisa também. Para quem não sabe onde vai, todos os ventos são desfavoráveis, né? Ou na versão do Andrea Calab, que gosta também dessa frase, né, que eu acho que é do Sêneca, não há vento bom para nau sem rumo. E isso é muito verdadeiro. Sêneca. É verdade. De fato, eu acho que há também vamos dizer assim, um espírito de época, que depois do governo Reagan, Thatcher e a sociedade Montpellier, que é dos anos 40, a ideia neoliberal de que o Estado só atrapalha e que ele deve se resumir àquelas atividades bem básicas, né? Ela se tornou predominante. Agora, quando a gente pega o crescimento dos países asiáticos, eles nunca embarcaram nessa. A China, que tem um modelo muito particular, idem, quer dizer, sem desprezar a importância que o mercado tem no desenvolvimento econômico, que sem ele não tem desenvolvimento, o papel do Estado em cada uma dessas nações foi muito importante, né? Seja como investidor direto e mais ainda como planejador. Aliás, na China, uma coisa interessante é que quem colocava em prática eram os governos regionais, municipais. Quem planejava o geral era o governo central. E eles deram muita autonomia para os governos regionais atraírem investimento, trabalharem em conjunto com o setor privado, etc, né? Aqui nós caímos nós seguimos, vamos lá, o que se chamou aí de consenso de Washington. Eu não gosto muito desses chavões, sabe? Mas é um fato, né? Quer dizer, de achar que você ter ajuste fiscal e não se privatizar e sei lá o que mais, automaticamente levaria para o crescimento, né? Então, nós deixamos de lado toda essa questão do planejamento e que você bem colocou aqui, como se poderia retomar. Como você trabalhou muito com o senador Zé Serra, quer dizer, e ele sempre foi alguém desenvolvimentista, né? Quer dizer, como é que foi o seu pensamento, tendo visto que certamente você deve ter sido também influenciado por ele, né? Como é que vocês... E é claro que a finanças públicas é essencial para depois tornar isso uma coisa viável, concreta, né? Mas no passo anterior, que tipo de pensamento de desenvolvimento você vivenciou com esses atores políticos? Olha, o Serra era uma figura que estava pensando em desenvolvimento e crescimento a todo tempo, né? Você observa os projetos que ele apresentou. Eu trabalhei com ele no Senado, não no governo do Estado. Sim. Imagino que no governo do Estado devia ser isso muito mais claro ainda, né? Os investimentos no governo Serra explodiram. Eu lembro que o Roberto Macedo, professor Roberto Macedo, né, da Universidade de São Paulo, ele escreveu um artigo, quando o Serra foi candidato a presidente em 2010,
para desfazer uma mentira que tinha sido divulgada, nem vou dizer por quem, mas por um economista, que o Serra tinha derrubado o investimento, que o custeio tinha explodido. O sujeito tinha cometido um erro de dupla contagem por conta da SPPrev. Finanças públicas não é para amadores, definitivamente, né? Nenhum tema a sério para ser levado a sério, você pode escrever assim a esmo, né? Tem que se dedicar. E o Roberto Macedo derrubou esse artigo, mostrou, olha, o investimento está crescendo muito, vinha crescendo já desde que o Mário Covas fez o ajuste fiscal no período de 95 a 2001, mas no governo Serra foi o período que mais cresceu. Então, ele tinha muito essa cabeça do crescimento econômico combinado com o Estado fiscalista, que gerasse superávit, mas ele sempre levantava também a questão dos juros. E eu acho fundamental a gente discutir isso também, porque a política monetária não existe no vácuo. Ora, se a política fiscal não existe no vácuo, por que a política monetária teria que existir? É uma política pública como qualquer outra, não é? Agora, é muito técnica, é verdade. O Banco Central tem servidores de altíssimo nível, estão lá para servir aos diretores. Mas isso não significa que o Banco Central é uma coisa autômata, que decide da cabeça dos iluminados ou de modelos que de repente sabem qual é a melhor taxa de juros para ser fixado. Bem lembrado. Tanto que, minimamente, o Conselho Monetário Nacional fixa o objetivo de inflação. Hoje, essa meta de 3%, que eu acho inadequado, porque obriga a gente a ficar crescendo pouco com uma taxa de juros sistematicamente elevada, porque algum iluminado disse que a nossa taxa de inflação tem que ser de 3%. Por que não pode ser 4% ou 5%? É verdade. Vai ter um hecatombe? Claro que não. Então, os juros, e isso o Serra sempre falava, tanto que na lei que criou a IFE, Resolução 42 de 2016 do Senado Federal, tem um dispositivo que ele pediu para colocar, que a IFE analisaria a política econômica, fiscal, o custo das políticas, e ele falou, e incluiu lá um inciso ou uma linha, não me lembro exatamente, mas cujo teor era o seguinte, analisar os efeitos fiscais da política monetária, creditícia e cambial. Sim. Então, e nós fizemos, pelo menos enquanto eu estava lá, fizemos, e acho que continuam fazendo, estudos também sobre isso. Ninguém vai dizer que tem que baixar o juro na marra, nada disso. Mas veja, discutir a política monetária, pelo menos, a gente pode. Sem dúvida, né? Sim, claro. E o governo, quando eu vejo, por exemplo, o presidente Lula não pode falar de juros. Quem que pode, então? A Faria Lima que pode falar? O presidente que foi eleito não pode falar de taxa de juros e taxa de... Claro que pode. Lógico. E tem que falar. Need, can and should. Deixa eu perguntar uma coisa sobre esse negócio de taxa de juros, que a população em geral tem a impressão que se a Selic tivesse hoje em 6%, supostamente sobraria dinheiro para um monte de gastos. Na verdade, pelo que eu entendo, eu não entendo muito, isso, se a Selic baixasse muito, diminuiria a oneração da dívida pública, não é isso? Mas hoje, se abaixar a Selic, não sobra dinheiro para investimento automaticamente, é isso mesmo? Luizinho, deixa eu agregar uma pergunta de outra natureza, porque o Edu está fazendo sinais de que o tempo está esgotado. Tá e o professor Felipe Salto tem um compromisso, me pediu para a gente ficar no prazo. Eu queria, ele vai responder a tua pergunta, agregar a seguinte, eu não vou perguntar do processo eleitoral de domingo, não. Eu pensei em fazer isso, mas não vou. Eu vou só conseguir... ainda bem. Vou só consignar o seguinte, que você aproveitasse o ano de 2025 e 2026, com todo esse conhecimento e essa inteligência que Deus te deu, que você tire, ou na nossa instituição, ou na USP, ou em Harvard, onde você quiser, você tem condições, e você tire o teu título de doutor. Isso eu falei pro Gabrielzinho. Gabrielzinho, aproveita o tempo que você está aqui, no negócio do banco, etc., e tira o doutorado. Já não vai dar mais para tirar. Você tem esse intervalo que eu acho que seria interessante. Você já tem trabalho suficiente para... É só uma questão de sistematizar. E é uma formalidade, mas esse título de doutor, eu acho que abrilhantaria esse teu currículo maravilhoso. Perdão, era isso que eu... Obrigado, professor. Eu tenho pensado nisso, inclusive. Agora, nesse período, 25 e 26. O meu orientador no mestrado, também na Fundação Getúlio Vargas, foi na Administração Pública e Governo, né?
foi o Jorge Avelino. E ele também, já conversamos recentemente e tudo. E o professor Carlos Ivan também, Simonsen Leal. É o nosso presidente, né? Me sugeriu também fazer sobre orçamento público, que ele acha que dá para sair uma tese importante. Vamos ver, tomara que eu tenha fôlego para fazer algo à altura. Desculpa, Luiz, não, imagina. E Luiz, essa questão é importante. Cada ponto percentual de juros são 70 bilhões de reais. Ah, mas eu não posso gastar esse dinheiro. Mas vamos lá com calma. Você tem as despesas primárias, né, que são aquelas despesas que não têm contrapartida financeira. Por exemplo, o imposto de renda cai do céu. Estou brincando, mas é uma receita que vem para o governo, não tem contrapartida. No sentido de que um título público, por exemplo, que o Zé Márcio pode comprar, ele tem uma contrapartida, porque o governo vai ter que devolver o dinheiro mais o juro para ele, como se fosse um empréstimo. Por isso que se faz essa separação. E o outro motivo da separação é porque a taxa de juros dos títulos públicos está muito correlacionada com a própria taxa de juros Selic, né, que é o instrumento de política monetária. E no Brasil, muito mais, porque metade da nossa dívida é atrelada à própria Selic. Seja a dívida que o Banco Central tem na mão, chamadas operações compromissadas, para enxugar ou prover liquidez, sejam as chamadas letras financeiras do Tesouro, que são indexadas à Selic. Bom, então existe uma relação entre a política fiscal e monetária por meio desse canal dos juros, que não é desprezível. O professor Fernando Holanda Barbosa e tem um artigo que é muito interessante, acho que publicado no início dos anos 2000, que chama-se O Efeito Contágio entre a Política Fiscal e a Política Monetária, publicado na REP, na Revista de Economia Política. E tem um com teor parecido do Chico Lopes também. Sim, né? Chico Lopes, bem lembrado. Aliás, o Serra adorava o Chico Lopes. Ele na época do gabinete do Senado, o Serra recebia os informes, acho que é macrométrica, que é a consultoria do Chico, e ele me mandava, Felipe, tem que ler isso. E aí, voltando então à sua resposta, se eu reduzo o juro, abre espaço para gastar ou para fazer mais educação, mais saúde? Diretamente não, mas olha o que acontece. Quando eu reduzo o juro, o resultado primário necessário para estabilizar a mesma dívida é menor. Então, a dívida pública, a dinâmica da dívida é afetada por 3 fatores, né? A taxa de juros, o resultado primário e o crescimento econômico. O que a agência Moody's, que faz a classificação de risco dos países, falou agora nesse comunicado, nesse relatório recente, ao elevar a nota do Brasil? Falou, olha, o PIB potencial do Brasil parece ter aumentado. Portanto, o Brasil está crescendo mais sem gerar inflação. E parece que isso tem a ver com a aprovação de reformas, com uma série de coisas. E, além disso, sim, nós recomendamos que se faça ajuste do lado do gasto. O gasto obrigatório é muito elevado no Brasil, etc. Mas o crescimento afeta a dívida, o juro afeta a dívida e o resultado primário. Então, se o juro é mais baixo, o resultado primário requerido para estabilizar a dívida é menor. E daí você pode, tudo mais constante, gastar mais. Agora, jamais eu vou defender, vamos reduzir o juro para gastar mais. Não se trata disso. Mas que nós temos que discutir a política monetária e como se fosse uma política e como ela é pública, né? E uma política econômica que todos têm o direito de debater, isso nós temos. Porque todo mundo dá palpite sobre política fiscal. Tem que cortar isso, tem que desindexar, tem que fazer isso, blá, blá, blá. Agora, o juro, não, aí não pode. Claro que pode, tem que discutir. E a entrada do Galípolo no Banco Central é providencial, porque o Galípolo nós conhecemos. Ele é uma pessoa que tem uma formação espetacular, é uma pessoa corretíssima e que certamente, se tiver oportunidade, por exemplo, de mexer na questão da pesquisa Focus, que é um disparate, e que guia as chamadas expectativas de inflação, que o Banco Central considera como se fossem lei, já vai ser um grande ganho. Veja a pesquisa Focus. O que acontece? Toda semana vai lá o Banco Central e apura junto aos agentes do mercado, que tem os seus interesses também, do ponto de vista de alocação e de determinado caminho que a política monetária e cambial siga, coloca lá sua projeção. Aí a mediana dessas projeções é considerada pelo Banco Central na hora de dizer que as expectativas estão explodindo, e isso e aquilo. E isso é um dos fundamentos para, eventualmente, subir o juro. Isso precisa mudar. Nós temos que ter uma pesquisa mais ampla. Por que os acadêmicos não participam da pesquisa Focus?
Será que alguém que está estudando inflação e a modelagem do estado da arte... Muito bem lembrado. Não é? Você foi um dos raríssimos economistas a sugerir na última reunião da Selic que não se aumentasse o juro. Por que você acha que a maior parte recomendava até 0,5% de alta? Tem os argumentos técnicos e tem os autointeressados. Quando você pega os jornais, é muito fácil de identificar. Sim. Tem gente séria defendendo que se voltasse a ter um ciclo de aperto monetário. Por quê? Porque o hiato do produto está mais fechado. O hiato é a diferença entre o PIB observado e o PIB potencial. Então, olha aí a pressão inflacionária, a inflação de serviços e outros argumentos nessa direção, as expectativas e tal. E tem a outra linha que são gestores, por exemplo. Que aí você tem que filtrar, porque apesar de ter gestores brilhantes, você vê lá uma entrevista 6 meses atrás dizendo que, olha, todo mundo vai errar. A política fiscal está muito melhor do que se imagina. O resultado primário vai ser melhor. Passam-se 6 meses, a mesma pessoa dá uma entrevista falando exatamente o oposto. O Brasil vai acabar, o resultado primário está uma porcaria, a despesa não para de crescer. Ora, então você tem que fazer esse filtro. É por isso que eu acho que houve essas opiniões. E você foi também criando um consenso e um não quer errar perante o outro colega, entendeu? Sim. E não quer ser aquele que vai defender as coisas sozinho. Eu não tenho esse problema, porque quando eu fui para o mercado financeiro, no lugar onde eu estou hoje, a Warren Investimentos, eu só fiz 2 exigências, além da questão da remuneração. Levar o Josué Pellegrini, que foi também chefe da minha assessoria direta na Fazenda, na Secretaria da Fazenda, e também na IFE eu já contei, né? E a outra foi poder falar o que eu quisesse. Liberdade para falar. Liberdade para falar. E eles aceitaram essas exigências. Bom, doutor Felipe Salto, fica o convite para você voltar. Foi um show. Eu sabia que ia ser ótimo, mas foi até superior ao que eu imaginava. E você volta, por favor. Claro. Porque foi uma verdadeira aula de economia brasileira. E você queria fazer mais um? Não, eu acho que Tá ótimo. Muito por obrigado. hoje nós já discutimos uma quantidade enorme de Eu questões. estou preocupado que você falou do teu jantar e eu estou querendo Tá te atender. Não, mas dá tempo. Perfeito. Luiz Gorenstein, obrigado. Obrigado pela tua participação. pela aula. Obrigado. Agradecer ao Felipe, né? Porque eu conheço Obrigado. ele há poucos anos, mas cada vez ele me impressiona melhor. Obrigado, Felipe Obrigado, Salto. Felipe. Uma verdadeira aula para repetir o coisa. Eu que agradeço, fico honrado, sei que pessoas muito importantes já passaram por aqui, então agradeço muito. Professor Zé Márcio Rego, professor Arthur Bairro Novo e Luiz também, que é meu colega lá na Fiesp. Prazer estar aqui com vocês, espero Prazer que o foi pessoal nosso. goste. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até o próximo episódio.